Fala galera, vamos falar aqui de propriedades operatórias com logaritmo. E inicialmente eu quero dizer para você o seguinte, aqui, eu escrevi logaritmo de n na base A. Esse n aqui, que é o chamado logaritmando, né, nós devemos sempre colocá-los em formato de números primos, ou seja, devemos decompô-los em números primos caso haja essa necessidade, né, para que então a gente venha trabalhar com essas noções operatórias com o logaritmo, colocando os números em fatores primos, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui logaritmo de 6 na base 5, por exemplo. O que acontece nesse caso aqui, gente? O 6 nada mais é do que 2 vezes 3, decompondo em número primo. Então, como é que fica aqui? Logaritmo de 2 vezes 3 na base 5. Ok, nesse caso aqui nós vamos utilizar a primeira noção, quer dizer, a primeira propriedade conhecida como logaritmo de um produto. E o que acontece com o logaritmo de um produto? Nós iremos separar o logaritmo na mesma base, os fatores. Como isso iria acontecer? Dessa forma, logaritmo de 6 na base 5 ficaria escrito como logaritmo de 2 na base 5 mais logaritmo de 3 na base 5. O grande detalhe aqui é que durante essa separação, no caso, quando é o produto, né, será separado, quer dizer, transformado em adição, ok? É a primeira visão. Então vamos botar aqui nesse caso aqui um outro exemplo aqui, logaritmo de 2 ao cubo na base 5. O que acontece aqui? 2 ao cubo nada mais é do que 8, ali que poderia estar como logaritmo de 8 na base 5. E 8 é 2 ao cubo. Nesse caso aqui, ficaria como logaritmo de 2 na base 5, eu iria separar com adição. Logaritmo de 2 de novo na base 5, mais logaritmo de 2 na base 5. Com isso, ele me dá o quê? 1, 2, 3 vezes o próprio logaritmo de 2 na base 5. Em outras palavras, a gente costuma dizer, para ser mais rápido, que quando ocorre o logaritmando, né, estando em formato de potência e um expoente, o expoente sempre irá para frente multiplicando, ficando como 3 vezes logaritmo de 2 na base 5, que é a mesma coisa aqui, correto? Muito bem. E quando ocorre nesse caso aqui, por exemplo, logaritmo de 5 terços na base 2. O que acontece aqui? Se a gente observar, aqui está havendo uma divisão e não um produto. Então, se o produto é a adição, certamente a divisão será o quê? A subtração. A gente também irá separar no formato de quê? De subtração. Então, logaritmo de 5 na base 2, sempre na ordem. Primeiro os numeradores, depois os denominadores. Só que aqui é menos logaritmo de 3 na base 2. Então seria um outro caso, que seria logaritmo de um quociente, ok? Mas muito bem, já deu para perceber que esse caso aqui eu provei com o logaritmo de um produto. Esse aqui eu também poderia até provar com o logaritmo de quê? De um produto, veja bem. O logaritmo de 5 terços na base 2, eu poderia escrever assim, logaritmo de 5 vezes 1 terço, que é a mesma coisa que 5 terços, na base 2, correto? Isso aqui é o logaritmo de um produto. E como é que ficaria isso? Logaritmo de 5 na base 2, mais logaritmo de 1 terço na base 2. Mas quem é o terço? Como eu falei, né? A gente sempre tem que escrever esse logaritmando aqui em números primos e também transformá-lo em formato de potenciação, de potência. Então aqui eu vou colocar 1 terço em formato de potência. Como é que ele ficaria? Logaritmo de 5 na base 2 mais logaritmo, olha ele aqui, de 3 elevado a menos 1, correto? Na base 2. Muito bem, assim ficaria logaritmo de 5 na base 2 mais o expoente, que é menos 1, vai para frente multiplicando, então menos 1 aqui, né? Logaritmo de 3 na base 2. Mais com menos, no produto vai ser o quê? Menos. Então, logaritmo de 5 na base 2, menos logaritmo de 3 na base 2. Olha, a mesma coisa lá em cima. Correto? Ou seja, provado até mesmo pelo produto, né, de um logaritmo, o quociente aqui no caso, o logaritmo de um quociente, que a gente vai utilizar o quê? A subtração. Forte abraço.